Voltamos ao último bloco do debate sobre a ocupação do litoral do Espírito Santo por empreendimentos principalmente portuários. Pessoal lindo, nessa reflexão aí dos portos, né? Vou voltar àquela pergunta, mas vamos para o imobilismo? Não, pelo seguinte, nós temos que diferenciar o que o mercado quer a curto prazo e daquilo que nós desejamos a longo prazo. Muitas vezes o que o mercado deseja a curto prazo inviabiliza coisas do longo prazo. E eu acho que está na hora de nós pensarmos exatamente esse longo prazo. O que é que o mundo vai querer daqui a 50, daqui a 100 anos? O que o mundo está indicando hoje que quer? Qual é a pauta hoje no mundo? A pauta hoje no mundo é necessariamente fontes alternativas de commodities? De commodities? Não, não é. Essa não é a pauta do mundo, não é a pauta da ONU, não é a pauta da OMC, não é a pauta... A pauta do mundo hoje é como é que nós vamos garantir a sustentabilidade do planeta, como é que nós vamos garantir a sobrevida, a vida do ser humano. E para garantir isso, você precisa garantir a vida do planeta e principalmente no seu aspecto de biodiversidade. Você está propondo uma criatividade maior para o Capixaba, para o Espírito Santo. Uma ousadia maior e uma criatividade maior. Que não ser apenas um escoador de minério de ferro das Minas Gerais, processador. Isso, e investimos naqueles que pesquisam e que investigam para conhecer melhor. Porque, quero repetir, a lição de humildade que nós estamos tendo dos estudiosos é, olha, conhecemos pouco, então é muito, antes de depredar, vamos conhecer melhor, porque aí a gente não vai depredar. Nós temos muito pouco conhecimento. São duas coisas que podem ser feitas em paralelo, né? Sem dúvida. Mas eu acho que uma atitude que deve ser feita é frear também um pouco... Eu diria que não precisa nem frear, porque você pode fazer essas mesmas exportações usando os portos que estão aí existentes. Ninguém conseguiu mostrar ainda que este adicional de exportação que se deseja fazer não possa ser feito ou nas áreas que já estão ocupadas, melhorando a eficiência delas e eventualmente adensando mais atividades nessas áreas que essas já estão estragadas. Não, eu acho que uma coisa importante pensar é o seguinte, que nós realmente precisamos de um escoadouro de maior profundidade para as cargas gerais, né? O senhor colocou bem. Mas será que ela não... de container. Mas ela precisa ser numa área que ainda possa ser, que ainda tem um potencial de turismo, como é, por exemplo, a costa de Vila Velha. Né? Por que ela não pode ser ali prolongamento de Praia Mole? Qual é o empecilho para que isso aconteça? Porque aí nós poderemos continuar preservando aquela área que vai de Barra do Jucu pelo menos até Guarapari. Ou seja, o pouco que ainda resta. Porque, como o Roberto muito bem enfatizou, você não faz um porto lá e fica só no porto. O que vai acontecer com a restinga que ainda existente dentro dos quais do Paulo Vinha, se você faz uma atividade? Né? Você vai ter que levar ferrovia para lá. Aqui a ferrovia já está existente, você pode fazer pequenos ramais. Olha o impacto desse tipo de obra. Nós ainda temos um pensamento de colonizador, né? Que achamos que os locais onde não tem desenvolvimento urbano devem ser colonizados por esses grandes empreendimentos. Né? Verdade. Infelizmente, a gente acredita que esses são os locais que ainda existem a biodiversidade, né? Na região, tanto terrestre quanto marinha, e é fatalmente importante a gente colocar que existe uma conectividade entre esses ambientes e que isso também se prolonga até, por exemplo, aqui no Espírito Santo, até a Ilha da Trindade, através da cadeia Vitra Trindade. Feição amplamente desconhecida pelos capixabas e também pela ciência. Vocês não acham, Forza principalmente, que seria a hora de uma avaliação ambiental estratégica do nosso litoral? E essa discussão está em curso, né? Envolvendo inclusive o governo do estado, o grupo de pesquisadores que vem ao longo do tempo levantando essas informações e capitaneado pelo Ministério Público Estadual. Preocupado também com esse momento Você diz que está em curso esse debate. A discussão, né? De elaborar uma avaliação ambiental estratégica, ou um instrumento equivalente, que oriente melhor as áreas para desenvolvimento das atividades portuárias. Porque o licenciamento individual de cada porto, apesar de ter a avaliação de alternativa locacional, isso não resolve esse dilema. Isso teria que vir antes do licenciamento para já direcionar
os empreendimentos para as áreas onde já existe preferencialmente. Áreas novas teria que ter uma justificativa muito boa do porquê não aproveitar as áreas existentes. E certamente prover o Estado com os arranjos de supply, de exportador de minério, de carga geral que ele precisa. Acho que não há antagonismo. Eu diria o seguinte, para a economia em vigor, a velha economia que comanda a estrutura atual, a melhoria e o adensamento das estruturas que já tem. Para a nova economia, vamos olhar para o Mar Capixaba e ver o que ele tem de potencial. A gente não conhece muito o litoral norte capixaba, a parte oceânica, os abrolhos, a gente sempre pensa que os abrolhos são da Bahia e boa parte dos abrolhos está no Espírito Santo, uma área muito rica, a maior concentração de baleias no Banco de Abrolhos é no Espírito Santo, por fora de Conceição da Barra. Potencial de aproveitamento turístico grande. Por outro lado, as pessoas estão vendo a área muito rica por causa do petróleo, que também existe. E lá tem o potencial de petróleo, e há essa discussão se Abrolhos vai ou não para os leilões de óleo. Eu espero que não, porque lá tem um potencial de desenvolvimento calcado no conhecimento, na biodiversidade, e não só o desenvolvimento, como manter o que hoje é muito forte para a cultura e para a economia do Estado, que é a pesca. Boa parte da pesca do Espírito Santo depende da região dos abrolhos e dessa costa capixaba. Isso não poderia ser equilibrado? Eu diria assim, a atividade de petróleo, se existir em coexistência o que falta é um planejamento processo, que considere esses até diferentes sendo sensores. Financiadora desse processo de desenvolvimento sustentável, realmente. Sem dúvida. Mas aí o horizonte temporal tem que ser modificado. O horizonte temporal não pode ser do mercado financeiro internacional que quer resultados em 12 meses, em 24 meses. Uma série desses trabalhos demandam tempo. E não adianta dizer, porque você demanda tempo para fazer um estudo mais detalhado, você está assustando o desenvolvimento. Não está assustando o desenvolvimento. Eu sempre destaco, Almir, que para construir o oleoduto de Camiséia, o Peru gastou muito tempo estudando e depois reestudando de tal forma que o impacto na floresta amazônica peruana fosse diminuído. Então, precisa estudar? Precisamos de mais tempo? Precisamos. Então, é só uma questão de qual é a perspectiva. Se você é banqueiro internacional, você é financiador internacional, você quer uma solução rápida para você poder fechar um empréstimo rapidamente e começar a operar. O desenvolvimento não necessariamente tem que responder a esse tipo de demanda, ele tem que responder à demanda. O que é que nós temos? É estratégico não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, social, cultural. Nos interessa preservar a pesca artesanal? É lógico que sim. Um símbolo do Espírito Santo é a muqueca capixaba. Depende da pesca artesanal. Nós não estamos aqui pescando sardinha. Depende dos manguezais que estão sendo... Depende dos manguezais. Serviços ambientais, da saúde dos oceanos. De quem alimenta o oceano. A realidade da nossa biodiversidade é que ela se estruturou em uma longa quantidade de anos, grande quantidade de anos. E nós estamos destruindo essa estrutura em um curto espaço de tempo. Por exemplo, na região citada pelo Roberto Sforza do Banco dos Abrolhos, nós possuímos o maior banco de rodolitos do mundo. O banco de rodolitos é uma estrutura que agrega desde recifes de corais a algas de grande porte. Então, a gente descobre que esses ambientes demoram mais de 3.000 anos para se formar, alguns pequenos pedaços, e nós estamos em um ano destruindo tudo. Bem, gente, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu queria só fazer uma rápida síntese, tem 1 minuto máximo. Primeiro uma síntese rápida e depois uma homenagem ao primeiro programa que foi gravado depois da morte de Oscar Niemeyer. Então, a gente quer fazer uma homenagem também a esse grande arquiteto que foi muito notável em sua vida como um todo. O Arlindo. Eu acho que a gente vai homenagear a memória e a contribuição do Oscar para com a cultura mundial. É exatamente dizer que a natureza é curva, a natureza não é linear. Então fica essa mensagem. Eu acho que nós capixabas poderíamos prestar uma grande homenagem ao Oscar Niemeyer se nós pensássemos mais nas nossas curvas e parássemos com essa mania de queremos encurtar distâncias construindo linhas retas sem preservar aquilo que é tão rico e que é tão importante para o nosso futuro. Obrigado a vocês aí pelo debate que enriquece um pouco
o nosso debate aqui no Estado do Espírito Santo.